tem que ver quando vai começar o online. Boa noite, irmãos. Vamos colocar em pé. Boa noite você que está em seu lar, também conosco, prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos, aqueles que estão na porta, vamos nos achegando, porque o Senhor tem algo especial preparado para todos nós, amém? Amém. E nós estamos aqui para o quê? Para louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém. Lembramos que isso é só mais um detalhe, mais um reflexo da nossa adoração. A nossa adoração é aquilo que nós fazemos cotidianamente ao nosso Senhor. Amém? É o reflexo da nossa vida. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer por este momento tão memorável que o Senhor preparou para nós. Todos os dias, todo momento, tudo aquilo que o Senhor prepara é único e é para o nosso bem. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Ele. Senhor, obrigado, Pai querido, por este momento tão sublime, meu Pai querido. Momento este que o Senhor permitiu que fizéssemos parte, meu Pai amado. Obrigado, Senhor amado, porque a partir do momento que o Senhor nos resgatou, meu Pai querido, nos salvou, mandou o seu único Filho Jesus para morrer no madeiro por nós, o Senhor nos deu essa honra de participar da sua mesa, meu Pai. De participar com o Senhor, meu Pai querido. Senhor, muito obrigado, meu Pai querido, porque se faz verdadeira a sua palavra, meu Pai querido, quando Cristo diz que onde um ou dois estiverem reunidos, em seu nome lá Ele estaria. E é no nome santo do seu Filho amado Jesus que estamos aqui, reunidos em amor, meu Pai querido, para expressar o nosso louvor ao Senhor, meu Pai querido, para reconhecer que o Senhor é o Rei das nossas vidas, que o Senhor é o nosso Criador, que sem o Senhor nós nada seríamos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai querido, receba o nosso louvor como cheiro agradável, meu Pai querido. Pai, como somos dependentes do seu amor, como somos dependentes do Senhor, e como o Senhor é amoroso, Pai, porque o Senhor não precisa da gente, mas o Senhor nos ama a ponto, meu Pai querido, de nos trazer para junto de si. Muito obrigado, meu Pai querido. Senhor, fala conosco, Pai querido, essa noite, Pai querido. Fala com aqueles que estão também em seus lares, Senhor amado. Que as pessoas possam sentir o amor, que nós cada dia mais possamos sentir o amor que vem unicamente do Senhor, através do seu Filho amado Jesus, em nossas vidas. E possamos não só guardar para nós, meu Pai querido, mas também transmitir àqueles que tanto precisam do Senhor. No nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. É um momento de alegria, amém? Então vamos louvar e engrandecer o nosso Senhor. Estamos numa festa. Estamos gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Então, com o seu coração grato, louve e engrandeça ao nosso Deus. Vamos louvar seu povo aqui presente. Diga com toda a sua voz, com toda a sua força, você faz parte do povo de Deus, amém? Amém. Então vamos declarar essa noite, vamos iniciar essa música. É teu povo aqui presente, amém? Vamos lá. Vamos lá. É teu povo, cante conosco, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Vamos no início.
isso. Toda a igreja. É teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por seu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Agora só os homens, vamos iniciar? Vamos lá conosco? É teu povo, é teu povo aqui presente, homens, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Agora mulheres, vamos lá. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Dentre todas as coisas, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Amém. Nosso Deus é verdadeiro? Então aplauda o nosso Deus, nosso único Deus. Nosso Deus é verdadeiro, nosso Deus é vivo. Nosso Deus está no meio de nós, está conosco. Amém? Amém. Então vamos nos alegrar os nossos corações. Eu gostaria de agradecer a presença dos irmãos. Eu fico muito feliz de estar com os irmãos, né? Fico muito feliz. Você também que está em seu lar, conosco aqui adorando, engrandecendo o nosso Deus. Eu gostaria de saber se você nos visita. Se temos visitantes, né? Se temos visitantes, por favor, primeira vez que você está conosco, ou a segunda mesmo, a igreja quer te conhecer, levante sua mão. Opa, é o vô? É o vô. Que bênção. Deus abençoe, seja bem-vindo, sinta-se à vontade em nosso meio. O Senhor é parte da família mesmo. A Priscila, o Joel são muito queridos para nós. São nossos irmãos. Tá? Rafael. Senhor Rafael? Rafael, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Tem mais alguém que nos visita? Ah, sim. Minha companheira de feira, né? Todos os sábados eu vou à feira. Além de encontrar a irmã Esther também não está aqui hoje, né? Eu encontro o Rodrigo e sua mãe na feira. Ficamos, às vezes, batendo um bom tempo de papo, né? Aí eu me atraso, chego em casa, ainda bem que a Bruna está trabalhando, porque senão ela ficaria brava. Né? Mas eu não lembro o seu nome. Regina, seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade em nosso meio. Você já é uma grande amiga. Tá? Sinta-se à vontade em nosso meio. Temos mais alguém? Não? Mas enfim. O que nós vamos dizer a esses visitantes? Gilmar, você que é o nosso porta-voz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Mais 100. Mais 100. Tragam mais 100. O objetivo é que
muitos ainda conheçam nosso Senhor Jesus Cristo, conheçam a palavra, conheçam a obra, façam parte deste corpo maravilhoso qual é o corpo de Jesus. Amém? Amém. Então vamos continuar louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, que fica lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa que Paulo colocou. Deus falou através de Paulo aqui aos Filipenses. E quando a gente fala em prosseguir, a gente fala em caminho e a gente fala em alvo. Muitas vezes pensamos que é algo fácil, né? Mas infelizmente sabemos que é algo difícil. É algo que muitas vezes é um caminho cheio de obstáculos, né? Mas o mais importante de tudo é que o fato de você estar percorrendo um caminho de obstáculos, mas o fato de você estar percorrendo esse caminho em direção ao alvo, que é Jesus Cristo, não significa que você está só, né? É o único caminho que a gente percorre, que a gente sabe que a gente sempre está acompanhado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo está sempre conosco. E temos sim o apoio e vemos o carinho, o amor de Cristo através na vida de cada um de nós, através da vida da igreja. Então, o mais importante é essa questão da comunhão, da koinonia, né? Da união, que reflete o amor de Cristo. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui, sempre me senti, muitas vezes precisei e preciso, né, nesse caminho que eu já tenho de quase 30 anos de convertido, do amor de cada um dos irmãos. E eu sei que eu posso, que assim como Cristo me amou primeiro, eu posso sim transbordar esse amor para com cada um de vocês. Esse daí é o mistério de Cristo, revelado através de Cristo na vida da igreja. Né? Então vamos cantar uma música, essa música eu gosto muito, que chama Senhor Te Quero. Ela é bem agitada, então eu gostaria que você cantasse conosco com essa mesma alegria e esse mesmo amor que Jesus verteu para com você. Que esse amor de Cristo transborde no seu coração e impacte este mundo. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Então vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Com todo o nosso amor, com toda a nossa alegria. Vamos lá. Senhor, te quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor,
te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor. Vamos de novo, prosseguindo, para o alvo eu vou, cante conosco, prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Só a igreja, Senhor, te quero, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero mais. Amém, glórias a Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Prosseguindo com o nosso culto de louvor e adoração dessa noite, temos a nossa parte, que tão importante quanto as outras, né? Que é de entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, antes de entregarmos os dízimos das ofertas, que fica em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Amém? Com essa palavra no coração, vamos depositar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito
nome, Cristo Jesus, presente aqui. Feridos comprados no mundo inteiro, muitos irão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa luz cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Boa noite, irmãos. Quero convidar as crianças e as professoras para virem aqui à frente. Nós vamos orar, as crianças agora vão para o culto infantil e vamos agradecer pelos dízimos e ofertas. Pai querido, eterno Deus, glorificado e agradecido seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada criancinha que está aqui hoje, ó Pai, que vai participar do culto infantil. O Senhor seja abençoando cada vidinha, ó Pai, que a sua semente seja plantada em cada coração, meu Deus. Guarda essas vidas, as abençoe, Senhor. Que elas venham sempre, Senhor, andar nos teus caminhos, ó Pai. Protege cada uma delas e obrigado, Pai, pela mamãe, papai ou algum parente que tenha trazido elas aqui hoje, Pai. Seja abençoando essas vidas, Senhor. Abençoa também as professoras, ó Pai, professores que vão estar levando a tua palavra para elas, Senhor, e seja guardando essas vidas também. Também te agradeço pelos dízimos e ofertas, ó Deus. Obrigado, Pai querido, porque por cada irmão, Senhor, que entendeu, Senhor, de estar dizimando, Senhor, de estar devolvendo a Ti, Pai querido, toda a bênção que o Senhor deu para cada um de nós, ó Deus. Obrigado pelas ofertas também, Senhor. Seja abençoando a cada um de nós e o restante do culto também. Em nome de Jesus, amém. Vamos, antes de passarmos a palavra àquele que Deus preparou para pregar para nós, né, para expor essa noite, gostaríamos de cantar mais uma música. Música bem nova, né? É uma música chamada O Poder da Oração. Quem é que conhece? Pelo visto, a irmã Cida conhece, né? Bom, se não conhece, vai ficar conhecendo, né? É uma música muito bonita, porque fala sobre a comunhão com o Pai. Os irmãos vão, ao longo do percurso da música, vão compreender. E falam sobre a experiência que é ter a comunhão com o Pai e a tranquilidade que isso nos dá. Realmente, o fato de conversarmos com o nosso Pai, quantas vezes aqueles que estiveram com algum problema, estiveram aflitos com alguma situação, só pelo fato de se ajoelharem, de exporem aquilo que está sentindo diante do nosso Deus, quantas vezes já não receberam o bálsamo, né? A cura,
a tranquilidade para poder contornar determinadas situações. Mas enfim, nosso Deus é tremendo, nosso Deus é completo, nosso Deus nos supre em gênero, número e grau. E Ele se preocupa até com os detalhes da nossa vida. Quando a gente pensa, nossa, esse detalhe é tão efêmero, eu sou tão pequeno, será que esse Deus tão grandioso que criou o céu, criou a terra, criou os mares, se preocupa comigo? Gente, Ele se preocupa. E a prova dele ter se preocupado foi ter dado o seu único filho Jesus para morrer por mim e por você, para que tenhamos a vida eterna. A partir do momento que o homem pecou, lá em Gênesis, o Senhor já começou o processo de restauração. Como eu já falei uma vez, o Senhor deu o primeiro passo para restaurar o relacionamento conosco. Que dirá manter esse relacionamento e cada vez mais investir nele. Então o Senhor quer que cada vez mais você se ajoelhe, você o procure, você tenha um contato, esteja mais próximo dele. Amém? Amém. Então vamos cantar essa música. Aqueles que conhecem, por favor, acompanhem, né, irmã Cida? Mas enfim, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Posso entender o poder da oração, quanta diferença faz a comunhão com o Pai. Não há som ou música que possam expressar que traga de Deus consolo, envolva o coração, renova as nossas forças, traz motivo e razão. É tua voz, voz que eu gosto de escutar, tua voz, cantiga que vem me embalar. É tua voz, herança de Deus que me enriquece e me faz bem. Vamos do início? Agora valendo. Posso entender o poder da oração, quanta diferença faz a comunhão com o Pai. Não há som ou música que possam expressar e traga de Deus consolo, envolva o coração, renova as nossas forças, traz motivo e razão. É tua voz, voz que eu gosto de escutar, tua voz, cantiga que vem me embalar. É tua voz, herança de Deus que me enriquece. É tua voz, é tua voz, voz que eu gosto de escutar, tua voz, cantiga que vem me embalar. É tua voz, herança de Deus que me enriquece e me faz bem. Mesmo que a tristeza tente me deter, sei que só uma noite vai durar. Tua alegria vem no amanhecer, tua força me faz continuar. Vamos lá. É tua voz, voz que eu gosto de escutar, tua voz, cantiga que vem me falar. É tua voz, herança. Agora só a igreja. Se me faz bem. É tua voz, voz que eu gosto de escutar, tua voz, cantiga que vem me embalar. É tua voz,
Herança de Deus que me enriquece, me faz bem. É tua voz que eu gosto de escutar. Tua voz, eu tinha que vem declamar. É tua voz, herança de Deus que me enriquece, me faz bem. Herança de Deus que me enriquece, me faz bem. Glórias a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Os irmãos podem se assentar. O Beto cantava essa música, irmão, isso mesmo. Som. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa oportunidade, em mais esta noite, a convite do pastor. O pastor disse que já é um treino para o concílio, então daqui 4 anos dá para preparar bem, né? Dá para deixar afiado, né? Nós teremos o concílio do nosso irmão Xisto, então já venho também para fazer umas anotações, gravar, já para não ficar tão nervoso, né? Imagina o nervoso que deva dar. Mas, irmãos, estou muito feliz, de verdade. Não falo isso somente por mera formalidade, mas é uma honra estar aqui diante da minha igreja, a igreja que eu amo, dos irmãos que eu amo, que eu convivo, que eu compartilho esse amor que o Rodrigo mencionou. Compartilho momentos de alegria, momentos de conquistas, mas principalmente, ou também, compartilhe momentos de luta. Eu acredito que seja assim com você, né? Os momentos de alegria nós gostamos de compartilhar com os nossos irmãos, mas parece que tem mais momentos de sofrimento, de luta, e a gente compartilha também, mas é uma alegria por termos essa oportunidade como igreja de compartilhar desse amor, de sabermos que estamos no mesmo propósito, caminhando com Cristo, caminhando com o Senhor em comunidade, e isso é lindo. A igreja há mais de 2000 anos, o ser humano, as instituições tentaram por diversas vezes destruir, diminuir, separar, mas nós sabemos que a igreja está nas mãos do Senhor. E nada do que o homem possa fazer pode vir a atrapalhar ou complicar a situação, assim por dizer. E eu gostaria de abordar um tema ao qual eu mencionei há pouco. Eu gostaria de ler o texto que está na carta que Tiago escreveu. Tiago, capítulo 1. Boa noite você que está em casa também. Deus abençoe sua vida, sua família. Tiago, capítulo 1, nós iremos ler do verso 1 até o verso 18. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor,
pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Verso 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus prazeres. Verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com as sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos aqui nesta noite, Senhor, em Teu nome, Pai, com um único e exclusivo propósito de Te louvar e Te adorar, Senhor. Remove do nosso coração, ó Pai, todo sentimento que não vem de Ti, todo pensamento que está na nossa mente agora, Pai, que não está cativo ao Teu trono, que não está preso, Pai, a Ti, Senhor, que seja, Pai, lançado para fora, Senhor, e que em nome de Jesus, ó Pai, possamos, ó Deus, assimilar a Tua palavra, compreender, Senhor, e não ser apenas ouvintes, ó Pai, mas sim praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Que o Teu nome seja exaltado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta e não precisa me responder, mas responda aí no seu coração. Ou depois você manda pelo zap. Não, estou brincando, não precisa mandar não. É possível ser feliz diante das provações? É possível ser feliz diante das provações? Porque se você ler o texto que Tiago escreve, você coloca sobre o seu coração um peso e você se questiona de como, diante de uma situação adversa, diante de uma situação contrária, você poderia ser feliz. Mas o texto está dizendo, Tiago está provocando aos irmãos, está instruindo aos irmãos. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então ele é possível, mas ainda que seja possível, também é possível dizer que essa situação ou estas situações nos provocam. Como assim? Estar alegre diante das situações adversas. E se tem uma coisa que o ser humano é bom, é passar por perrengue. Em tudo, todos os dias, todas as situações. É difícil você pensar assim, nossa, faz tempo que eu não passo uma situação difícil, né? Estou até com saudade. Difícil. Nossa, esqueci hoje de orar a Deus pedindo a intervenção em relação a algo que eu estou vivendo. Dificilmente a gente está sempre pronto. E se não for uma situação minha, é uma situação do meu vizinho, do meu amigo, do meu irmão, da igreja, estamos sempre diante das provações. E o texto de Tiago nos ensina a forma como nós devemos lidar. E hoje eu gostaria de refletir com os irmãos o tema, quem sou eu diante das provações? Eu já te pergunto também, antes de nos aprofundarmos no texto, quem é você diante das provações? Quais são as suas ações? Qual a sua primeira ação? Qual a sua conduta diante de uma provação, diante de um sofrimento? Eu, algum tempo atrás, li no livro do C.S. Lewis, um escritor irlandês, um livro que se chama Anatomia de uma Dor. E tem um ponto
muito interessante nesse livro. Ele escreve esse livro após ele perder a sua amada esposa, e ele detalha esse livro como se fosse um diário. E aí nesse livro ele escreve algo que mexe muito comigo, toda vez que eu tenho a oportunidade de ler. Ele diz assim: volte-se para Ele, para Deus, quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil. O que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Isso é a percepção de um homem cristão que, após passar por uma adversidade, descreve no seu diário esse distanciamento que ele sentiu de Deus acerca do sofrimento que ele estava passando, como um grito desesperado, como ele mesmo diz, acerca dessa situação. E quando nós refletimos, muitas vezes, o sentimento que temos quando vivenciamos algo difícil, pesado, é esse silêncio. Já passou por algo em que você sofre, fica angustiado, ora, e Deus não fala. Deus fica em silêncio. E aí você insiste como a viúva, e Deus fica em silêncio. E a gente se pergunta, por quê? Como assim? Onde está Deus? E essa é a temática que Lewis traz nesse livro, e que posteriormente, no próprio livro, ele descreve essas mesmas palavras como um momento de um grito desesperado. Porque ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que ainda que Deus está em silêncio, Deus está ao seu lado. E tem uma outra citação de um outro livro dele, que se chama O Problema do Sofrimento, que ele diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. O sofrimento é um megafone de Deus para acordar um mundo surdo. É quando Deus fala, quando Deus chacoalha, quando Deus nos chama a atenção diante de uma circunstância adversa, para que nós possamos nos atentar que é Ele que está permitindo aquele sofrimento, aquela provação, para que algo aconteça, para que algo se mova. Porque muitas vezes, e nós temos essa dificuldade de viver os nossos dias como no automático, sem perceber, sem ouvir a voz de Deus, muitas vezes sem nos atentar ao que Deus está falando. E o megafone de Deus aqui, como o Lewis menciona, é o sofrimento. E meu irmão e minha irmã, quando você passa por um sofrimento, você é obrigado a parar o que você está fazendo. Você é obrigado a ouvir aquilo que o sofrimento está te ensinando. E não é fácil, não é simples. Claro que nós gostaríamos de ouvir de outras formas. Mas talvez se fosse de outras formas, nós não conseguiríamos compreender aquilo que Deus está nos ensinando. Porém, existe ainda, dentro da igreja e fora da igreja, pessoas que acham que Deus utiliza o sofrimento como um meio punitivo, desejando que essa provação me leve a errar. Muitos ainda acham que Deus age dessa forma, que Deus usa o sofrimento para que eu caia, para que eu seja tentado, porque Deus fez isso, e o texto, como nós iremos ler aqui à frente, não ensina, não apresenta isso, mas nós somos provocados a pensar acerca do sofrimento. Mas não somente sobre isso, mas principalmente qual a nossa posição como cristão. Porque como mundo, a gente sabe como o mundo lida com essas situações, como o mundo lida com as frustrações, como o mundo lida com o engano, com a traição, com o medo, buscando em outras coisas, em outros objetos, em outras saídas, outras válvulas de escape, aquilo que somente Deus pode nos dar, por meio da aprovação da nossa fé. E se eu levantar e perguntar aqui,
se os irmãos estão passando por algum tipo de aprovação, eu tenho quase certeza que 100% vai levantar a sua mão. Porque enquanto nós estivermos nessa vida, meu irmão e minha irmã, eu não queria te dar essa notícia não, mas vai ser barra pesada. Não acredite que porque talvez você se converteu, ou talvez você está lendo a Bíblia todos os dias, que você está entregando o seu dízimo de forma certinha, que você está trabalhando na igreja, que você está, de alguma forma, barganhando ou trocando com Deus a possibilidade de você não sofrer. Porque você vai sofrer, inclusive porque você está pensando dessa forma. Porque com Deus não existe esse tipo de barganha, não existe esse tipo de posição. E aí, falando sobre a carta, o contexto dessa carta, a data provável do envio dessa carta, do descrito, é entre o período de 47 depois de Cristo. O escritor dessa carta é Tiago, não o apóstolo, mas o meio-irmão de Jesus. Esse Tiago, o apóstolo, foi morto lá no capítulo, no capítulo em Atos, descrito em Atos, no capítulo 12, versículo 2. E esse Tiago, irmão de Jesus, é o Tiago que lidera ali o concílio de Jerusalém, quando é levantado a questão da circuncisão dos gentios, se era necessário ou não. E Tiago é um homem conhecido como sendo o pilar da igreja e que expõe ali um direcionamento de Deus acerca dessa situação. Ele escreve essa carta de poucos capítulos, uma carta pequena, aos judeus da diáspora, aos judeus que estavam dispersos ou fora da região da Judéia. Então é uma carta direcionada aos judeus e com um propósito de fortalecer os irmãos, porque os irmãos estavam passando ali por uma luta, uma dificuldade acerca da rejeição social e alguns boicotes econômicos, acerca de trabalhar e não receber, algumas situações complicadas, e Tiago escreve essa carta aos irmãos para que eles possam serem fortalecidos diante das provações. E aí nós vamos ler aqui o versículo 2 ao versículo 4, para que possamos acompanhar. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sofrimento aqui, ele tem um sentido de provação, ou provação tem um sentido de sofrimento. É isso o que o sofrimento produz, provação. Mas o entendimento aqui que Tiago traz aos irmãos que estão lendo a carta é que nós devemos enxergar as provações com uma ótica de alegria. Por quê? Porque por meio das provações há um propósito, há um sentido de Deus, há um direcionamento. Não é simplesmente sofrer somente por sofrer, mas não. Há um sentido que os irmãos estão vivenciando algo para que haja uma mudança, para que haja um desfecho, um resultado satisfatório que eles ainda não possuem. Então, o motivo de se ter alegria diante das provações é porque Deus está permitindo algo na minha e na sua vida para que uma mudança aconteça por meio dessa provação, por meio desse sofrimento. Não é somente por nos ver sofrer. Não é somente pelo sentido de somente passar algo para ver o resultado e acabou a história. Não. Por meio disso, Deus quer transformar a minha e a sua vida. Tiago está admitindo aqui que os cristãos irão passar por diversas provações, como eu disse. Enquanto estivermos aqui, iremos passar por diversas provações. Ao contrário do que muitos líderes da nossa atualidade estão dizendo.
muitos admitem que se você está passando por um sofrimento, se você está passando por uma situação difícil, se algo está faltando na sua casa, se você não consegue conquistar algo, é porque provavelmente você está com um problema, um pecado, ou você está com, como eles dizem, uma brecha, ou você deu uma brecha. Então, esse entendimento, diante do entendimento daquilo que Tiago está nos trazendo, há um contraste. Porque Tiago está dizendo que nós devemos ter alegria nas provações, porque as alegrias provam a nossa fé. Enquanto este mundo, ou muitas vezes até alguns líderes religiosos, determinam que se você está passando por algo, é porque você tem um problema, é porque você permitiu que isso acontecesse. Alguns na área financeira vão dizer que se você não entregou o seu dízimo, vai ter um gafanhoto X, Y, Z. Se você não fez isso ou aquilo, você abriu uma condição. Então há de se ter muito cuidado. Porque é uma dificuldade. E muitos vivenciam isso de forma errada. Acreditando que se eu estou passando por algo, eu preciso tentar resolver, eu preciso tentar, de alguma forma, fechar essa brecha. Lógico que você precisa, você tem que entender o motivo pelo qual você está vivenciando aquilo. Mas tomar muito cuidado. Porque as provações e os sofrimentos, eles vêm, e nós precisamos nos alegrar com relação a isso. Para alguns, se há algum problema, é por culpa daquilo que estamos vivenciando. Tem um exemplo muito claro, que está lá em João, no capítulo 9, se o Vitinho puder reproduzir aí, por gentileza. Quando Jesus cura um cego de nascença, os discípulos ali perguntam para ele, João capítulo 9, acho que não tem ninguém ali. Não vou abrir aqui. João capítulo 9. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Alguns vão tentar entender o motivo pelo qual você está passando aquilo. As pessoas têm o poder, ou tentam ter esse poder de compreender o motivo pelo qual você está vivenciando aquilo. Muitos são bons em palpites, né? Eu acho que deve ser por isso. Eu acho que deve ser por aquilo. Eu lembro quando a minha filha nasceu e posteriormente nós descobrimos a questão do autismo, alguns irmãos nos questionaram dizendo, mas será que não foi aquela vez que vocês tiveram uma situação e que a sua esposa... Não, irmãos. Então você ter que ouvir isso por uma falta de entendimento é algo muito complicado. Não é a questão do sofrimento em si, mas para qual o motivo? Por qual o sentido? Muitas vezes nós perguntamos ao Senhor, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que esse sofrimento chegou até a minha casa, chegou até a minha família, chegou até a minha vida financeira? Mas nós nunca ou dificilmente perguntamos, qual o sentido? Qual o motivo? O que o Senhor quer me ensinar? Quais as lições que eu devo extrair dessa situação? E isso, desde os discípulos até hoje, ainda assolam a nós. O versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Meus irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós vivenciarmos as lutas deste mundo, nós precisamos caminhar em perseverança. E como eu disse, o mundo, ele vai identificar oportunidades para tratar isso de outra forma. Alguns buscarão na bebida, outros buscarão
nas drogas. Outros buscarão nos relacionamentos saciar ou fugir das dificuldades de uma forma que meio que se anestesiando, lidando com essas situações de outras formas para anestesiar ao invés de compreender o sentido pelo qual Deus está permitindo que eu e você estamos vivenciando uma provação ou um sofrimento. Muitos vão olhar com raiva, com desânimo, com angústia, sim, mas se voltando para um caminho que não é o caminho de estar debaixo da vontade de Deus. E isso traz um dano pior que o sofrimento. Porque muitos vão se afastar, muitos vão buscar em outras coisas, e vão deixar de viver este processo, vão deixar de compreender, de crescer, de entender o sentido pelo qual Deus permitiu aquilo que eles estão vivendo. O Tiago complementa que se estamos vivendo uma situação adversa, um sofrimento, nós devemos pedir sabedoria. E não a sabedoria que esse mundo pode oferecer por meio das graduações, por meio da obtenção de diplomas, mas uma sabedoria que nos instrua diante das adversidades, de como lidar com as situações difíceis. No versículo 5 aqui ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Peça ao Senhor sabedoria. Nós conhecemos muitas pessoas que possuem diversos diplomas, possuem gabarito, conhecimento, mas diante de situações adversas, tomam sempre uma atitude errada. Pessoas que têm formação, pessoas que têm autoconhecimento dentro das suas profissões, mas diante de uma situação adversa, tomam uma atitude com falta de sabedoria. Por exemplo, dentro de um relacionamento, de um casamento, quando há uma briga, quando há uma discussão, quando há uma diferença de ideias, você tem duas opções. Surge uma oportunidade de você se reconciliar e tratar o problema, ou também surge uma oportunidade de você utilizar essa mesma situação para errar. Para fazer algo que muitas vezes está no seu coração como vontade, como desejo, por meio do pecado, e que sem sabedoria, muitos tomam uma atitude errada. E aí usam essa situação como pretexto, essa situação como circunstância, para fazer a sua vontade, e não a vontade de Deus. Então, se nós nos alegramos nas adversidades, diante das dificuldades ou situações ruins, nós, com sabedoria, vamos utilizar uma situação como essa em prol do ajuste do relacionamento. Mas para muitos, é uma oportunidade de simplesmente fazer algo errado. Muitos, por exemplo, tendo a possibilidade ou não de obter lucro dentro de uma transição no seu negócio, dentro da sua profissão, sabendo que aquilo é errado, com sabedoria vai evitar escolher aquele lado, pois sabe as consequências que isso vai provocar. Contudo, sem sabedoria, eu posso, de forma rápida, tomar uma decisão errônea e fazer com que essa situação, posteriormente, me gere um problema ainda maior. Então a sabedoria, como o Tiago está colocando aqui, ela é muito importante. Porque diante das situações, diante das provações, eu preciso ter sabedoria para adotar uma conduta
que esteja alinhada com a vontade de Deus. A minha vida, a minha resposta, ela vai denunciar a minha conduta e a forma como eu enxergo a palavra de Deus, a forma como qual eu vivencio os problemas. Se eu entendo que esses problemas estão gerando em mim o crescimento, aprendizado, estão me movendo, estão me aproximando de Deus, são oportunidades. O sofrimento, ele deve ser enxergado como um meio de oportunidade. Mas é muito difícil nós enxergarmos uma situação como essa quando nós estamos vivenciando. É muito complicado você conseguir enxergar, no meio de um turbilhão, algo bom que você pode extrair. Mas o nosso Deus, ele é especialista. Especialista. Eu lembro de uma situação que aconteceu há pouco tempo, onde um casal de amigos nos acionou, porque o seu filho menor estava com um problema de desenvolvimento, não falava nada ainda, tinha dificuldade de interação. E essa pessoa, ela identificou nas nossas redes sociais uma oportunidade de nos chamar para dizer, olha, o meu filho está com essa situação muito parecido com talvez o que sua filha passou. Você consegue vir aqui na minha casa para compartilhar a experiência que você teve, para nos instruir? Só que quando isso aconteceu, quando eu recebi a notícia há alguns anos atrás, eu não enxerguei essa possibilidade. Eu não enxerguei que por meio de um problema, que por meio de uma ferida minha, muitas outras pessoas seriam abençoadas. E da mesma forma é assim com você. Diante de uma situação adversa que Deus está permitindo chegar até a sua vida, Deus, ele quer te ensinar algo, para que também, futuramente, posteriormente, você tenha condições de ser luz. E por meio disso, falar de Jesus. Nós chegamos a ir até a casa dessa pessoa, tivemos a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus estava fazendo na vida da minha família, e tivemos uma oportunidade de orar, de falar de Jesus, de compartilhar desse amor. Mas, infelizmente, nós enxergamos e temos acesso a tantas histórias de pessoas que, por meio de um sofrimento, quis abandonar tudo. E hoje nós estamos numa sociedade que não sabe lidar com o problema. Eu tive a oportunidade de estar na Cristolândia, algumas semanas atrás, e eu conversava isso com um missionário. Ele falou, Alex, grande parte das pessoas que estão aqui foram pessoas que não souberam lidar com as frustrações. Além de outros problemas psicológicos, existem pessoas ali que não souberam lidar com o não. Não souberam lidar muitas vezes com uma situação adversa, uma doença, uma perda. Pessoas em todos os níveis sociais, pessoas com formação, mas que estavam ali por conta de uma decisão e sucessivas decisões sem sabedoria que permitiram com que aquela pessoa chegasse até aquela situação. Quando nós identificamos alguém em vulnerabilidade social, um morador de rua, nós temos que refletir que aquela pessoa ela não escolheu estar ali, mas as suas decisões, as frustrações, as dificuldades, a falta de pessoas ao redor para dar suporte, de uma igreja, de amigos, de família, fizeram com que aquela pessoa chegasse até aquela situação. E, infelizmente, nós temos tido muitos relatos de pessoas que não souberam ou que não sabem lidar com as decisões que precisam tomar, com as situações em que precisam ter sabedoria. E quando isso acontece, não é só a pessoa que paga. Quando eu e quando você não sabemos lidar com as situações adversas,
as pessoas ao nosso redor, elas pagam. As pessoas que nós mais amamos são as pessoas que mais se machucam. Então, antes de uma decisão, antes de refletir e tomar uma atitude muitas vezes equivocada, de uma separação, de uma briga, de uma palavra, o pai e o filho, quantos e quantos relatos nós tivemos lá de pessoas falando de filhos que estão morando na rua porque tiveram ali uma briga e uma decisão de um pai de falar algo para o seu filho e que repercutiu e repercute na vida daquela pessoa, na sociedade, porque a sociedade é impactada, mas principalmente a família. E Deus está dizendo aqui, por meio da palavra, por meio de Tiago, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, pois Ele dá de livre e boa vontade. E se você precisar de novo, vá até Deus de novo. Diferente da gente. Se a gente pede, às vezes, alguma coisa para alguém, pedir um dinheiro emprestado, é uma situação difícil, né? Tem uma coisa mais difícil de pedir dinheiro emprestado? Para a família ainda? Sabe o que é o pior? Pedir de novo. Pedir uma vez já é difícil. Pedir de novo, falar, estou precisando, vou ter que pagar aquela conta. Mas, pô, como assim de novo? Você vai precisar de novo, você está precisando de mais quanto? Tem algumas pessoas dando risada, eu acho que ou emprestaram ou vão pedir. Mas é verdade. E Deus não. Deus dá de boa vontade. Ele não faz, Ele não joga na nossa cara. Ele não expõe essa situação. Ele diz, se você precisa de sabedoria, se você tem falta de sabedoria, peça. Porém, sem duvidar. Porque a gente pede, Senhor, dá entendimento para lidar com essa situação, com essa falta, com essa angústia, com esse momento ruim da minha vida. Só que é do mesmo jeito que a gente pede, a gente já duvida na outra esquina. A gente pede e confia. Não, hoje eu vou sair para procurar emprego, eu vou achar. O primeiro não, você fala aí, tá vendo? Aí, ó. Fui, orei, li a Bíblia, a primeira porta que eu procuro é um não. Mas nós não podemos duvidar. Nós devemos perseverar. Nós devemos andar crendo insistentemente, tendo a certeza, porque o alvo de Deus é produzir a perseverança em mim e em você, que é a qualidade da insistência. Tem um ponto muito interessante desse texto, quando nós falamos de provação, é o mesmo sentido que o ourives, aquele que trabalha com metais nobres, ele separa ou utiliza o fogo para separar as impurezas do metal. Então o que ele utiliza? Um fogo num calor bem alto para que as impurezas possam se desprender e tornar aquilo puro, refinar. E da mesma forma, a situação adversa, as circunstâncias contrárias, elas também produzem em nós esse refino, essa depuração. O alvo de Deus é produzir em nós perseverança, através da aprovação. Deus não quer que nós estejamos caindo, sempre numa condição de voltando no erro. Deus quer produzir em nós perseverança. E se faltar, que possamos pedir sabedoria para lidar com essas situações. E nós não devemos duvidar. Assim como o texto diz aqui, ele usa um exemplo muito interessante, como a onda do mar, que é agitada ao vento diante das situações ou diante das circunstâncias. Muitas vezes também é assim a nossa vida. Como eu disse, num dia estamos convictos daquilo que Deus vai fazer, ou crendo que Deus vai responder, ou tendo a certeza da forma como Deus vai fazer. E aí no outro dia nós estamos desanimados, tristes, abalados, não queremos vir para a igreja, já não queremos mais ajudar no ministério, já não queremos mais fazer parte da igreja.
Já não queremos mais estar em comunidade, estar em família. Somos assim. Quando estamos no auge, quando tudo vai bem, quando os ventos sopram ao nosso favor, eu vou de vento em popa. Mas é somente aparecer uma dificuldade para que eu já comece a oscilar. Ah, não vou hoje, estou desanimado. Ah, hoje não sei. Não sei se Deus vai falar comigo. Não sei se Deus vai... Né? Eu vou... Tem uns que ainda, como o pastor estava comentando hoje mais cedo, né? Tem alguns que falam, não, eu vou na igreja de fulano, porque na igreja lá é mais animado, né? Vou lá na igreja que lá Deus fala, né? Que lá usa a irmã A, usa o irmão B. E vive oscilando, buscando, querendo materializar, identificar, como se esse fosse o sentido. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, que vivemos por meio do sacrifício que Ele fez, que Ele levou para nos tornarmos filhos, para nos fazer filhos de Deus, nós temos que crer e caminhar independente da circunstância. Então não são as circunstâncias que fazem com que eu caminhe, mas sim a fé. Nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas nós caminhamos pela fé em nosso Senhor Jesus. Versículos 6 e 7 e 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal que a pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. O que Tiago está trazendo aqui? Tiago está trazendo esse exemplo acerca da provação quanto à pobreza, quanto à dificuldade que a pobreza, ela traz diante da nossa vida, diante das nossas das situações em que nós vivemos. E ela traz sim, mas aquilo que Tiago está dizendo é diretamente para esses irmãos. Irmãos, não tenham isso como um motivo, um fim em si mesmo. Mas olhem para a sua dignidade. Olhem para quem vocês são em Cristo Jesus. Infelizmente também hoje, essa condição dentro da igreja é um ponto muito complicado. Porque para muitos a questão da pobreza, ela é vista como um pecado. E tem muitos e muitos irmãos sofrendo nessa condição por conta desse tipo de entendimento, desse entendimento errôneo acerca dessa palavra e acerca do Evangelho. Muitos acreditam que estão em pecado porque são pobres. E se não prosperam, há alguma condição na sua vida que não permite que ele possa avançar. Mas isso é um pensamento totalmente contrário. E uma influência que esse mundo vem nos trazer, dizendo que todos nós somos capazes, se seguirmos um livro de regras, se seguirmos 10 disciplinas básicas, se seguirmos alguns coaches, se seguirmos algumas ações, nós também conseguiremos sair dessa condição. Como se essa condição fosse simplesmente o fim das pessoas que vivem aqui, mas não é isso. A questão da pobreza ela é uma questão que ela impacta diversos setores, diversas áreas, diversas situações. E eu não posso simplesmente dizer que a pessoa que está em pecado, porque ela é pobre, ou porque ela não prospera por N ou por outro motivo. Mas aquilo que Tiago está dizendo é, aqueles irmãos que estão nessa condição, que estão passando por essa provação, tenham dignidade dentro dessa sua condição. Assim como ele diz, e usa o exemplo aqui no verso 10 e 11, falando sobre a condição do rico. Que aquele que é rico, que tem boas condições,
Não tenha alegria nisso, porque isso passa. Ele usa aqui o exemplo da flor do campo. Da mesma forma como a flor nasce pela manhã, mas vem o sol e a seca, e ela murcha e logo é arrancada, assim também acontecerá com o rico. Então, por mais que as provações elas possam vir em diversas circunstâncias, em diversas situações, nós temos que ter perseverança. E não olhar para esse tipo de situação como um fim em si mesmo. Do versículos 12 ao versículo 15, Tiago diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, após ter se consumado, gera a morte. O que Tiago está trazendo aqui e mostrando aos irmãos acerca da provação e da tentação. A provação é algo permissivo de Deus, que Deus permite para que a nossa vida possa ser mudada, com base no propósito que Ele determinou para nós. Diferente da tentação, que diz respeito à vontade pecaminosa da nossa carne, ou da nossa vontade. Quando nós aceitamos essa tentação, é concebido o pecado. É aceito, eu digo sim ao pecado. E aqui Tiago está dizendo que este homem feliz, que prevalece diante da provação, receberá a vida como coroa. Então nós que prevalecemos, que continuarmos caminhando com o Senhor, nós receberemos a coroa da vida. Precisamos ter esse entendimento, que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pela nossa própria vontade. O que Deus está colocando diante de mim e de você é uma provação, para mostrar se estamos preparados para ultrapassar, se estamos preparados para vivenciar aquela situação, para demonstrar a nossa fidelidade. E é muito fácil, muitas vezes, ser fiel no pouco. Por exemplo, se você vai até o mercado, e aí o balconista te entrega o troco errado. Ao invés de te dar 5, te dá 10. Você olha, percebe, e vai e entrega, devolve o troco de volta. Certo? Isso, diante de uma situação corriqueira, acaba acontecendo de uma forma ordinária, diversas vezes, e a gente tem esse costume. Mas e quando é algo muito maior? Por exemplo, Rodrigo, que trabalha com Pix, de repente chega um Pix na sua conta lá de 15 mil reais. Eu já vi crente falando assim: isso aqui vem de Deus. Eu estou passando uma dificuldade. Eu estou passando uma adversidade. Foi Deus. Fui pegar aqui, estava lá, nem precisei trabalho nenhum. Aí atribui a Deus, ou a algo uma ação de Deus em favor da sua vida, e nem se preocupa em dizer: será que alguém fez esse Pix errado? Será que alguém fez isso de alguma forma incorreta? Então, diante da provação, em relação ao troco, eu ultrapassei, perseverei, tive alegria. Agora, diante de uma situação contrária, difícil, eu acabei caindo em tentação. Mas não porque Deus desejava ou gostaria que isso tivesse acontecido. Claro que não. Deus nunca vai desejar que nós estejamos em pecado. Nunca. Mas a tentação, que é provocada pelo próprio desejo que eu tenho, acerca de uma situação, me leva
a escolher o sim ou não. E por isso a questão da sabedoria. Por isso eu preciso pedir ao Senhor sabedoria. Para que diante dessas situações eu tenha consciência de que forma um servo de Deus ou uma serva de Deus deve se portar. E isso denuncia muito o nível de relação, o nível de intimidade que nós temos com Deus. O nível de entendimento que eu tenho acerca da palavra. E isso é muito ruim, quando pessoas elas se valem dessas situações e vivem nessa inconstância de acerto e erro. E se perguntam, por que eu estou voltando nessa situação? Por que eu estou passando por isso de novo? Por que isso não muda? Deus está nos ensinando algo. O que eu preciso? Compreender, ter sabedoria para escolher e decidir aquilo que vem do Senhor. Versículo 16 ao 18. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos que tudo que ele os criou. E por que Deus não tenta ninguém? Porque o Senhor só pode nos dar coisas boas. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo. E em Deus não há variação, não há mudança. Ele é imutável. E o exemplo, o trocadilho aqui que Tiago utiliza, é um trocadilho até utilizando a luz e a sombra que produz, em contraste com essa luz, que usando aqui o sol, a lua, ela muda essa variação das sombras. E o que Tiago está dizendo aqui, que Deus ele não muda, ele é imutável, e que dele só vem algo que nos traz coisas boas. E esse sentido daquilo que nós lemos, e a pergunta que eu te fiz no começo é: quem é você diante das dificuldades? Você é aquele que, diante da adversidade, reclama, murmura, desanima, se volta, dá as costas? Ou você é aquele que, por meio do sofrimento, continua a crer que Deus está contigo e persevera para que essa mudança aconteça em você? Todos nós iremos passar por dificuldades, provações, mas o que essas provações vão nos ensinar é o X da questão. Então nós devemos ter alegria. Se você está passando por uma provação, eu tenho quase certeza que você está, sinta-se feliz, porque Deus está te ensinando algo. Agora, o que Ele vai te ensinar, meu irmão e minha irmã, é contigo. E o tempo que você vai demorar para aprender também. Pode ser que você aprenda rápido, pode ser que você demore e volte diversas vezes nessa situação de outras formas para aprender aquilo que Deus está te ensinando. Deus ele não tenta ninguém, Deus ele nos prova. E por meio dessa provação, o intuito é que a nossa fé seja fortalecida. Como está a sua fé? Como está a sua fé para as notícias ruins? Como está a sua fé para continuar caminhando, ainda que você não esteja vendo? Como está a sua fé quando a única coisa que você tem é o não? Quando está a sua fé quando você tem uma sentença de uma doença que vai te levar à morte? Como está a sua fé quando você olha para a sua panela e você vê que não tem alimento para você alimentar a sua família? Como está a sua fé quando o seu casamento está por um fio? Como está a sua fé? Como você tem se relacionado com Deus diante das adversidades? Você tem se afastado ou você tem perseverado? Devemos compreender que a aprovação como um meio de mudança permitida por Deus para que o resultado produza frutos de acordo com a vontade dele. A forma ao qual eu irei corresponder refletirá o real sentido do meu entendimento acerca do que eu estou vivenciando. Assim como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Sabemos que o Senhor permite determinadas situações, sejam boas ou ruins, de acordo com a sua graça e misericórdia. Não cabe a nós compreender o porquê das situações, mas para qual o motivo Deus as tem permitido. Então, vamos parar de perguntar o porquê para Deus, mas sim o para quê. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Onde eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Se colocar aos pés do Senhor, com alegria, não com murmuração, não somente com lamentos, ainda que existe um processo diante de uma situação adversa, às vezes angústia, choro, tristeza, mas olha de novo, encara nos olhos, porque eu sei que o Senhor tem abençoado a sua fé, tem alimentado a sua fé para enfrentar essas situações adversas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai, para te louvar e te agradecer, Senhor, para te bendizer, Pai, para te exaltar, te agradecer, ó Deus, por todas as dificuldades e por todos os sofrimentos que temos passado, Pai, porque nós sabemos que através, Pai, dessas adversidades, o Senhor tem provado a nossa fé, o Senhor tem depurado a nossa fé, Senhor. O Senhor tem nos ensinado a forma como nós devemos corresponder diante das situações e das circunstâncias, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a possibilidade de nos aproximarmos de Ti, Senhor. Seja nos momentos felizes, seja nos momentos de dificuldade, Pai. E nós somos gratos, ó Pai, porque temos aprendido dia após dia, Senhor, que vale muito mais, Pai, andar contigo em meio a qualquer situação do que feliz neste mundo, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado graça, Pai, misericórdia, Pai, através da sua palavra, Senhor, através do teu Filho, Senhor, que se entregou em nosso favor, ó Pai, que nos ensinou, ó Pai, e que nos ensina todos os dias, ó Pai, a perseverar em Ti, Pai. Que em nome de Cristo Jesus, Pai, o Senhor renove, Senhor, as nossas forças, ó Pai, diante das dificuldades. Que o Senhor nos dê, Pai, entendimento de como, Pai, contorná-las, de como, Senhor Deus, ultrapassá-las, de como, Senhor, vivenciá-las, ó Pai. Que ela não nos domine, ó Pai, mas que tenhamos condições de resolver, ó Deus, aquilo que tem chegado ao nosso conhecimento. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, toda angústia, todo medo, todo sofrimento, ó Pai, provocado pelas doenças, provocado pelas mentiras, provocado pelas brigas, ó Pai. Mas que em Cristo Jesus, ó Deus, nós cremos que, Pai, todas as coisas estão sobre a Tua vontade, Senhor. Toma, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, e não nos deixe, Senhor, desanimar, Pai. Não nos deixe, Senhor, desistir, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, cambalear, ser como ondas, ó Pai, inconstantes, Senhor. Mas, Pai, permita-nos, ó Deus, andar ao Teu lado e caminhar contigo, ó Pai, todos os dias das nossas vidas aqui nesta terra, Senhor. Que em nome de Cristo Jesus, cada irmão meu, cada irmã minha que entrou aqui neste lugar, nesta casa de oração, que o Senhor venha falando ao seu coração, que o Senhor venha, Pai, em nome de Cristo Jesus, atuando de forma direta nessa situação, nessa dificuldade, nesse medo, Senhor. E que tudo seja, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, e que possamos proclamar os Teus grandes feitos através das nossas vidas, e que muitos enxerguem a Cristo através, ó Pai, das nossas vidas, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus amados. Vamos colocar em pé. Vamos cantar mais um hino. Esse hino é fantástico porque o Senhor vive está. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. E a nossa vida vale a pena ser vivida. Amém? Jesus fala, né? No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E é nessa fé, nessa palavra maravilhosa do nosso Senhor Jesus, temos que nos apegar, firmar o nosso coração e percorrer este caminho.
não é? Com a certeza da vitória, porque nosso Senhor Jesus é vitorioso. Amém. Então vamos cantar conosco, é um hino. Porque vivo está. Cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que belo é o bebezinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro Cristo vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então vitórias, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar.
Aleluia, glória ao nome do Senhor, meus irmãos. Você tem essa certeza aí no seu coração? Amém, que bom nós termos essa certeza, que é uma esperança viva, né? Que um dia seremos recebidos pelo Senhor Jesus, apesar de nós, mas pela graça do Senhor. Obrigado, Alex, pela palavra abençoadora, que nos desafia também nesse tempo, para permanecermos perseverantes diante das lutas, né? Que bom a gente ouvir assim a palavra do Senhor. Quero também agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Os irmãos estão pela internet também, nossos visitantes. Já foi dado as boas-vindas. Também aí ao Leandro, a Marta, que estão com a gente, né? O Leandro é irmão da Grazi. Fica em pé aí, Leandro. Chegou um pouquinho depois da apresentação. O Leandro, a Marta, sua esposa, sejam muito bem-vindos, viu? Voltem sempre, viu? Eles moram lá em Minas Gerais, mas quando estiverem em São Paulo, voltem sempre. E a Socorro também, que é a sogra do Vinícius, fica em pé, a mãe da Grazi. Também é muito bem-vinda, tem estado conosco outras vezes. Volte sempre, traga sempre a sua sogra aí, viu, Vinícius? Essa é essa missão também. Oi? Amém. Sejam bem-vindos e todos que nos visitam também. Amados, eu quero lembrar aqui também que no dia 21 de maio, o corpo diaconal da nossa igreja estará visitando o Recanto dos Avós, que é uma instituição da nossa denominação batista aqui em Guarulhos, que recebe, acolhe e abençoa os idosos, alguns idosos, né? Não são muitos, mas estão lá sendo abençoados e cuidados também. E nessa visita, a Cleide e todo o corpo diaconal ficaram incumbidos de levarem leite integral, deixa eu olhar aqui que minha vista não está tão boa assim, leite integral e também sabonete e creme dental. Então a Cleide já está avisando com bastante antecedência, já nas últimas semanas, para dar oportunidade a você que puder também trazer aqui para a igreja esses produtos para abençoar lá os nossos irmãos e irmãs lá do Recanto dos Avós. Apenas, se eu não me engano, 10 pessoas poderão ir, então nós não vamos num grande grupo, mas você pode participar doando também, abençoando estas vidas preciosas, esse ministério precioso. Eram esses os avisos que eu tinha, lembrando que domingo que vem começa o mês da família, então venha, traga a sua família. Eu lembro que quando, há tempos atrás, um pastor dizia assim, olha, no mês da família tem um desafio para você, eu acho que é um desafio válido para nós também, trazer toda a sua família para a igreja, né? Então, fechar a porta, não deixar ninguém lá dentro, trazer aqui para a igreja, porque com certeza Deus quer falar com a sua família através das mensagens, das programações que acontecerão aqui, né? Desafie lá as pessoas da sua casa para estarem aqui. Nós vamos também fazer uns desafios a partir de domingo que vem para a sua família, resgatando o culto doméstico, tendo momentos de oração. Vão ser 31 dias de oração pela família, todo mês de maio, e eu tenho certeza que a sua família pode ser muito abençoada através dessa busca diferente ao Senhor, desse desejo de estarmos mais próximos do Senhor, como ouvimos na palavra, de termos mais sabedoria e direção do Senhor. Sua família precisa de mais de Deus ou não? Amém ou não amém? Amém. A minha precisa também. Então, nós queremos isso. Desafie lá as pessoas da sua casa a virem aqui para buscarmos juntos esse avivamento para a nossa família, em nome de Jesus. Então, nós vamos orar encerrando o nosso culto aqui nessa noite, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Eu quero convidar a Joyce a vir aqui à frente. Eu quero agradecer a Deus pelo trabalho do nosso Ministério de Teatro, que foi uma grande bênção na semana passada e que hoje também esteve lá na Congregação Esperança, apresentando a mesma peça, referente à ressurreição de Jesus. Nós vimos as fotos, eu compartilhei com vocês nos grupos lá, e foi uma grande bênção. Tem mais alguém da equipe, Joyce? Eu não estou vendo. Cadê o pessoal da equipe do teatro aqui? Da semana passada, isso, que ajudaram aí também, no som, na imagem, nas luzes. Quem mais?
O Álvaro. Pode vir aqui na frente que eu quero orar com vocês também, por favor. As crianças estão lá embaixo agora. Os pais das crianças também que cooperaram. Os pais das crianças, a Joyce está chamando aqui. Se a sua criança participou do teatro, vem aqui que eu quero orar com vocês também, agradecer a Deus, a igreja. Vem aqui em cima, por favor. A igreja quer agradecer a Deus. Foi um trabalho muito edificante, que nos abençoou bastante. E eu sei o trabalho, o engajamento, quantas horas de ensaio. A gente vê a peça aqui, o teatro, mas não sabe quantas horas de ensaio que vocês tiveram para nos apresentar e também lá na congregação. Então, muito obrigado, Joyce. A Joyce é a nossa diretora técnica, a nossa atriz, né? A nossa produtora do texto também. Então, glória a Deus pela sua vida. Ela está traduzindo aqui para o seu marido, Clemilson. A Marta também, né? Vem aqui, Clemilson, também. A Marta. Aí, mas é assim mesmo, a gente às vezes dá um branco. Ajuda a sogra aí. Amém. Amém. Que bom. Então, mais uma vez, parabéns a vocês e muito obrigado pelo trabalho. Transmitam também esse agradecimento em nome da igreja para toda a equipe que não pôde vir. Amém. Transmitam também para os outros atores e atrizes a nossa admiração e o nosso agradecimento. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, encerrando o nosso culto nessa noite, agradecendo por todas as coisas que Deus tem nos dado, porque Ele é bom e a sua benignidade dura. Aleluia. Senhor, nós louvamos, exaltamos, glorificamos o Teu santo e excelso nome, Senhor, porque, ó Pai, temos sido testemunhas, temos experimentado a bondade e a graça do Senhor. Reconhecemos sim que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, vem do alto, e tudo que nós temos experimentado aqui na nossa igreja, nós reconhecemos que é fruto da Tua bondade, da Tua graça, da Tua disposição em responder o nosso clamor, do agir dos planos elevados do Senhor, porque nós cremos sim, ó Pai, que os planos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. O nosso entendimento é extremamente limitado, Senhor, e nós por isso mesmo nos submetemos à vontade do Senhor, à direção do Senhor, e te pedimos que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, Senhor, abençoando, ó Pai, todas as famílias da Tua igreja, desde as criancinhas até os mais idosos, Pai. Que o Senhor continue nos dirigindo, nos inspirando, nos dando sabedoria, ó Pai, nos fortalecendo, nos encorajando, Pai, para sermos instrumentos do Senhor, para sermos embaixadores de Jesus nesse tempo, Senhor, para sermos sinal do Teu reino nesse tempo também. Por isso, Senhor, tira de nós tudo o que não Te agrada, porque nós queremos olhar para o alto, queremos prosseguir, queremos, ó Pai, fazermos diferença nesse mundo, Pai. Esse é o desejo da nossa igreja, de ser uma igreja relevante nesse bairro, e aonde mais o Senhor nos levar, Pai. Muito obrigado, porque temos percebido o agir do Senhor no nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo ministério de teatro da Tua igreja, pela vida da Joyce, da sua família e de todos os irmãos que cooperaram com esse trabalho, que trabalharam, que ensaiaram, que se dedicaram horas e horas aqui, Senhor, recursos financeiros para nos abençoar, para nos inspirar e para abençoar também a nossa congregação Esperança, Pai. Que o Senhor continue abençoando, renovando a visão e que tenhamos outros momentos como esse, que através da arte, através dessa experiência tão agradável, tem falado também da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida do Teu servo que trouxe a palavra, obrigado porque o Senhor tem chamado para esse ministério, continua capacitando, inspirando, aperfeiçoando, e que ele possa se desenvolver ali na faculdade teológica, Senhor, onde ele tem buscado também o conhecimento. Obrigado pela equipe de louvor, pela equipe de sons, diáconos, a recepção, ministério infantil, por todos que aqui estão. Toda a honra, toda a glória seja do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Que em todos os dias estejamos adorando, louvando o Senhor, buscando sabedoria em Ti, agradando o Senhor e sendo instrumento em Tuas mãos, Pai.
Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Eu peço também, lembrei agora, Senhor, abençoa a Milena, Senhor, essa bebezinha, filha do Caio e da Ágata, ó Deus, que está ali no hospital, passando por dificuldade, ainda tão novinha, Senhor. Mais uma vez, intercedemos pela vida dela. Vai ao encontro, Senhor. Supre as necessidades, manifesta o teu poder, a tua glória. Entra com cura e providência na vida dessa bebezinha querida, Senhor. Faz um milagre ali, traz ela de volta para a sua casa, dá paz no coração dos seus pais, que essa experiência possa servir também para aproximá-los ainda mais do Senhor. Nós oramos gratos assim e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, meus amados. Vamos em paz em nome de Jesus. E se Deus é por nós, aleluia. Uma semana de paz para todos na presença do Senhor.